sua Bíblia. O Raí, eu gostei, Raí. O Raí até levantou. Não vou falar o texto ainda não, deixa aí. Calma aí. Nossa segunda e última parte sobre constantes e intensos. Sábado passado nós falamos sobre isso, compartilhamos uma palavra sobre isso. E hoje nós vamos dar continuidade final sobre constantes e intensos. Repita comigo, constantes e intensos. Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos. Obrigado pela tua imensa graça, obrigado por este tempo de louvor, de adoração ao Senhor. Nosso coração está aberto para ouvir a tua voz. Que não seja mais uma noite, que não seja mais um encontro, que não seja mais canções repetidas, palavras repetidas, pregação repetida, leitura da tua palavra repetida, nada, tem que ser tudo novo e nós queremos isso, Pai. O Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Toca o coração dos teus filhos nesta noite. Quebra o coração de pedra. Aquele que tem um coração contrito, que venha se quebrantar ainda mais. Para aqueles que estão em casa, que total atenção venha estar para a tua palavra. O Senhor é bem-vindo aqui e na casa de cada um que está nos assistindo agora. Nós te louvamos, Pai. Nós rendemos graças ao Senhor e queremos declarar o nosso amor pela tua presença, pela tua palavra e pelo Senhor Espírito Santo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Repita comigo, a minha missão é discipular e expandir o Evangelho com paixão. Eu sou o Dip. É isso que você é, aleluia. O apóstolo Paulo, ele realizou as obras prodigiosas pelo fato de não se esquivar de coisa alguma. Ao nosso linguajar bem jovem, o apóstolo Paulo não pipocou. O princípio da vida dele, e tem que ser para nós também, o princípio é o seguinte, é dar tudo de si. Repita comigo, o princípio é dar tudo de mim. Essa é a marca do espírito generoso, ousado, obstinado, constante e intenso. O fato de ter dado tudo reflete o caráter do Deus Altíssimo. E o caráter de Deus, para que possamos entender que Ele também deu tudo, é o seguinte: Deus deu o seu Filho Jesus para a redenção e transformação da humanidade. Não havia plano B, nada de se esquivar um pouco caso não funcionasse. Deus não tinha um plano B para Jesus, tinha apenas um. E isso precisa estar claro para nós. E por que eu estou dizendo isso? Pessoas obstinadas por algo, pessoas constantes e intensas, não têm vários planos, tem apenas um, e é aquele que está embasado na palavra de Deus, nas orientações de Deus. E olha só como que é interessante. A intensidade te faz constante. A intensidade gera o entendimento de que Jesus foi intenso por você e agora é a sua vez de ser por Ele. Quando você olha toda a vida de Jesus e todo o ministério dele, é óbvio que nós vamos concordar que Ele foi intenso em tudo que Ele fez. Foi intenso para a cura, para a libertação, para a salvação, para o amor para com o próximo, na hora da pregação, na hora da exortação, na hora de morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia. Tudo aquilo que estava nas mãos de Jesus, tudo aquilo que foi lançado às mãos dele, ele fazia com total intensidade. A limitação que nós temos faz com que
o agir sobrenatural de Deus aconteça. E olha só, até mesmo quando tomamos uma atitude que é contrária à de Jesus. Como assim? João 18:10. Uma história, ou melhor, um acontecimento que acredito que a maioria conhece, que vai dizer o seguinte, João capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro: guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Neste momento, Jesus já iria iniciar a sua caminhada para o Calvário. É óbvio que Pedro está fazendo o que aqui? Defendendo o mestre, defendendo o seu discipulador, defendendo o seu líder, defendendo o seu pastor, defendendo, não era qualquer pessoa, era o próprio Jesus. Pedro estava defendendo ele. Mas você observa que no coração de Pedro, parecia a coisa certa, estou defendendo alguém, olha como eu sou corajoso. Olha como eu sou intenso no que eu estou fazendo. Olha quanta coisa eu estou tentando fazer, e Jesus está dizendo para você: ei, guarda isso que você tem. Quem disse que é para você fazer isso? O que eu estou querendo te dizer é que mesmo na intensidade, mesmo na sua constância, você não vai ser perfeito. Mesmo na sua intensidade, mesmo na sua busca pelo Espírito Santo, ainda assim você vai ter dias que você não vai querer ser intenso. Vão ter dias que você não vai querer ser constante na sua vida com Deus, porque a sua carne parece que vai gritar mais. É uma luta. É uma luta contra a carne e o Espírito. É bíblico, vai acontecer, enquanto até Jesus o chamar ou quando ele voltar, você vai passar por isso. Mas pessoas constantes, pessoas intensas, reconhecem este momento de batalha e de luta. Aqui, muitas vezes, nós podemos ser como Pedro em algumas áreas da nossa vida. Às vezes, nós tomamos uma atitude intensa e precipitada, sem prestar atenção. Ei, calma. E aí, sabe por que eu estou dizendo calma? Porque a primeira coisa que às vezes você interpreta é tipo assim: realmente eu não sou ninguém, né? Eu acho que Deus não está me ouvindo. Não, eu acho que não é para mim. Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus tem alguma coisa para mim? Mas eu pequei tanto, eu fiz tanta coisa errada. Poxa, até ontem eu estava caminhando com Cristo. Faz 2 semanas que eu não oro. Como que eu posso dizer que eu sou intenso? Como que eu vou buscar mais a Deus se nem constante eu estou sendo? E aí o inimigo começa a colocar coisas na sua cabeça. Uma das coisas que o inimigo tem colocado na nossa geração como juventude é um monte, mas é um monte de seta na sua cabeça para dizer, na sua mente, para dizer para você que você não pode, que você não vai, que não dá certo, que é só você que não consegue, é que o outro tem e você não tem, e aí você vai ficar nessa vida mesmo. E o inimigo começa a colocar inverdades e mentiras que, sem você perceber, você começa a pegar como verdade, mas é uma mentira. E aí quando você olha esse exemplo bem simples de Pedro, você vê que a intensidade de Pedro iria atrapalhar o propósito maior: Jesus na cruz. Jesus na cruz. E aqui você olha o seguinte: na intensidade, Jesus te ensina o que é correto. A intensidade, veja bem, não é um pressuposto para você errar também, mas sim para te incentivar em viver a vida com o propósito que Deus te deu. Vou te dar um exemplo prático em relação a isso. A intensidade não pode ser motivo para você pecar, um exemplo. Não, eu estava tão intenso no meu namoro que começou a ficar uma intensidade que, olha, eu não consegui, e aí eu ouvi que eu tenho que ser intenso, então tudo que eu for fazer, eu tenho que ter intensidade. Não, cabeção, não é isso. Mas da mesma forma, quando você tiver os seus propósitos de vida, quando você já tem os seus planos, tem situações que você vai passar, que você vai dar tudo de si e ainda não vai ser suficiente. Que bom que isso acontece com a gente. Sabe por quê?
Vamos depender do Espírito Santo? Vamos depender das orientações do Espírito Santo? Hoje está muito mais fácil nós pegarmos o celular ou a internet e falar assim, estou com dúvida, dá um Google, você já sabe a resposta. Você quer saber alguma coisa da Bíblia, você dá um Google, você sabe a resposta. Você quer saber alguma coisa extraordinária, dá um Google que tem e você dorme feliz porque você sabe a resposta. Mas tem coisas na vida que você não vai ter se você não colocar o seu joelho no chão. Tem coisas na vida que você não vai conseguir, sinto lhe informar, as coisas não vão chegar beijadas nas tuas mãos. Você vai suar, vai dormir pouco, vai dar preguiça, um monte de vezes, vai dar vontade de desistir, vai, e está tudo bem. A questão da vontade não quer dizer a prática. Eu estou dizendo da questão da preguiça de fazer, não estou dizendo sobre pecado. Mas o que você precisa entender, a sua constância e intensidade, como eu disse sábado passado, é só isso que eu vou relembrar você, é o quanto que vai depender muito mais de nós do que o Espírito Santo. Ele está pronto para fazer isso. E Jesus nos demonstra a intensidade e constância, e você vai ver isso. Olha só como que é interessante. Você precisa eventualmente parar de tentar ser o que todos querem que você seja. E você precisa parar de escolher tornar-se somente o que é fácil para você. Você precisa decidir o que irá defini-lo. O que vai marcá-lo como pessoa. Como você será conhecido pelos outros. As suas decisões, a sua constância e intensidade são os resultados diretos de verdadeiramente conhecer a si mesmo. Mas vai uma pergunta. Qual é o propósito de você fazer o que faz com intensidade e constância? Ou seja, por que você faz? Por quem você faz? Como você faz? Por que você, se eu perguntasse, quem gostaria de ser intenso aqui, você levantaria as mãos? Por que você quer ser? Por que você quer ser constante? Como que você quer fazer isso? Por quem você vai fazer isso? O nosso maior exemplo de intensidade e constância na vida é óbvio que é o próprio Jesus. E olha só como que é interessante. A pergunta também é, por qual motivo você faz a sua vida valer a pena? Deus nos responde a essas três perguntas. Por que você faz? Por quem você faz? Como você faz? Repita comigo aqui. Por que você faz? Por quem você faz? Como você faz? A primeira pergunta, porque eu fiz, está Jesus nos respondendo em João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele foi intenso do começo ao fim da sua vida aqui na terra. O que você precisa entender é, já existe e já está disponível para você uma nova vida de intensidade e constância. E isso não tira você dos teus caminhos, obstáculos, dificuldades, críticas, fracassos. Isso vai nos moldar ainda mais a sermos verdadeiros discípulos de Cristo. É óbvio, Jesus é o nosso maior exemplo. Não passou por fracassos. Mas da mesma forma que o Espírito Santo estava sobre Jesus aqui na terra, o Espírito está sobre você hoje. Por isso que há a oportunidade, e tem sim jeito de você ser uma pessoa intensa e constante com Deus. Jesus fez o porquê. Jesus nos responde o porquê que ele foi intenso, o porquê que ele foi constante. Ele queria apenas uma coisa, você. Os constantes e intensos entendem uma coisa apenas. Da mesma forma que um dos pilares do cristianismo é você amar, e principalmente amar o teu próximo como você se ama.
Quando você entrega a sua vida a Cristo e você começa a caminhar junto com Ele, você precisa entender uma coisa: você pode ter o maior anseio do mundo de querer a presença do Espírito Santo com você. Você pode buscá-lo de uma forma incessante, sem parar. Ainda assim, não se compara à vontade que Deus tem, o desejo que Ele tem de estar com você. Se tiver uma moça aqui, coração triste, machucado, não é por uma questão de relacionamento com um rapaz às vezes, mas eu vejo que tem moça com o coração machucado. Se você não entender que a sua intensidade, a sua constância, primeiro precisa ser de entendimento. Deus me amou. Você consegue entender isso? Aquele que formou os céus e a terra te ama do jeitinho que você é, sem tirar um fiozinho de cabelo. E você tem certeza absoluta que você vai ficar nessa de não dar atenção para isso? De você ouvir muito mais as vozes que alguma pessoa disse contra você, e agora também essa palavra para os rapazes. Às vezes você acorda triste por você esquecer de algumas palavras que até mesmo o Espírito Santo já te disse aqui neste púlpito. Te disse no seu lugar secreto. Constantes e intensos, tem coração quebrantado. Agora olha só, a segunda coisa, por quem eu fiz? Deus nos responde. Está lá em Romanos 8, 32, 39, e para mim, esses versículos são lindos, lindo mesmo. Agora quando começar a ler, deixa eles saltarem aos teus olhos, deixa o Espírito Santo levar esses versículos que eu vou começar a ler aqui, lá no fundo do teu coração. Vamos comigo, amém ou não? Está comigo aqui? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras. Olha o motivo agora. Por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e estou convencido de que nem a morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Constantes e intensos, entende para quem Deus fez as coisas. Mas o que você precisa entender especificamente aqui, por quem eu fiz? Por que eu estou sendo intenso e constante? Seja intenso pelo seu pai, seja constante pela tua mãe. Motivações maiores do que essa na terra, eu não sei se vai existir para a gente, é pai e mãe. Tá, eu não tenho pai e mãe, você tem alguém que você honra, você tem algum familiar seu, um amigo seu, você tem pessoas que você sabe que você
sendo constante e intenso, constante e intensa, essas pessoas verão Jesus através da tua vida. Então faça. Mas tirando as pessoas aqui da terra, faça isso com amor por Jesus. Às vezes o seu coração já está duro, com tanta coisa no seu coração, de tanto sofisma na sua mente, de tanta coisa que você, não, porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo outro, aí você pega um versículo daqui, pega outro daqui, é porque o mundo está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, parece que Deus não está no controle. Mentira! É justamente agora a hora de constantes e intensos irem para fora e ser sal e luz lá fora, e ser pessoas que farão a diferença lá fora. As pessoas verão em você se há uma intensidade de vida no trabalho, se há uma intensidade nos estudos, se há uma constância na sua vida com Deus. E aí quando você ora isso, você vê a terceira pergunta: como eu fiz? E Deus nos responde, Lucas 23, versículo 23 e 25. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois, entregou-lhes Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Deus está nos perguntando, como eu fiz? Ele continua nos respondendo. Lucas 23, agora versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus continua nos perguntando e vai nos responder, como eu fiz? Lucas 23, 44 e 46. Já era cerca de meia-noite e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras, deu o último suspiro. Deus continua nos perguntando, como eu fiz? Vai nos responder pela última vez. Lucas 24, de 1 a 7. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Vou repetir. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Intensos e constantes, entendem o sacrifício de Jesus naquela cruz. Jesus não é essa cara bonitinha que aparece na internet, lá bem sereno. Ele é sereno, foi, mas Jesus tinha as marcas do sol. Jesus andou muito. Jesus foi atrás das multidões. Jesus foi atrás daquele que a sociedade estava excluindo. Jesus abraçou aqueles que estavam sujos e imundos para a época. Jesus foi atrás de pecadores. Jesus fez de pescadores homens intensos e constantes. Deus fez de cobrador de impostos intenso e constante para um novo propósito.
E aí, quando você, não é uma questão de comparação, mas me entenda, tem equilíbrio no que eu estou dizendo aqui, mas veja, não é uma questão de comparação, mas se Deus fez tantas coisas na vida de tantas pessoas que nós temos relatadas na palavra dEle, por que Ele não vai fazer em mim e em você? A questão da constância não é algo longe para você. De uma vez por todas, comece a entender que a questão de intensidade e constância não é para aquele que está há 5 anos na caminhada cristã, não é aquele que já leu a Bíblia inteira. Não importa se você não leu, não importa como você está hoje com a sua vida com Deus, mas a questão é, se Deus Ele é poderoso para ressuscitar Lázaro, por que que Ele não vai ressuscitar os sonhos que está dentro do teu coração? Por que que Deus não pode ressuscitar e relembrar você de coisas que Ele falou lá atrás? Mas a questão principal, veja bem, não é para você viver com o seu passado, senão é o seu passado ditando o presente. Ele vai querer ditar o teu futuro, mas o que você precisa entender é justamente o que está escrito aqui: lembrem-se do que Ele lhes disse. O que Deus já falou para você que você esqueceu e o Espírito Santo está te lembrando hoje? Quais são as direções que o Espírito Santo já te deu e por N situações, por N motivos você não fez? Deus está te lembrando hoje. Deus está fazendo com que você possa ser uma pessoa obediente, uma pessoa intensa e constante. Está com crise? Vá com crise mesmo diante de Cristo. Está passando por dificuldades? Vá com a dificuldade com Cristo. Mas a questão principal que nós temos hoje na nossa geração é: tem um problema, a gente tenta resolver com a força do nosso braço. Se a gente não consegue resolver com a força do nosso braço, ou nós vamos pagar alguém, ou nós vamos nos cercar de pessoas que possam resolver por nós. E se não resolve, você vai dar um jeito, seu jeito, o nosso jeito, de tentar resolver os problemas. Por último, você vai lembrar que existe um Deus, e aí você vai lembrar que você pode ir para o seu secreto. Estranho isso. E aí olha só, a sua maior demonstração de constância e intensidade na vida é o amor. Ame o Senhor acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. O amor muda tudo e ele transforma. Mas existe algo importante que a Bíblia diz sobre o amor, que em nome de Jesus não pode acontecer com a sua vida e não pode ser uma base para quem está constante e intenso com Deus. Sabe qual é? Mateus 24, 12. O pecado aumentará, e o amor de muitos esfriará. Em outra versão diz o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Constantes e intensos não viverão isso, em nome de Jesus. Diz um amém aí. Porque se a Bíblia está dizendo, é porque já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer isso aí, onde você está vendo, até a volta de Cristo. Muitos vão esfriar, muitos vão se distanciar da presença do Espírito Santo. E misericórdia, às vezes você está ouvindo isso e você está se encaixando neste versículo. E hoje é o dia diferente. É exatamente aqui aonde Deus gostaria que você estivesse, ou se não estivesse conectado. As pessoas que lutam melhor na vida não são as mais espertas, fortes, brilhantes ou talentosas. São simplesmente aquelas que não desistem, que perseveram com coragem e espírito determinado. Acreditam que a vida tem um propósito e significado, que existe um destino divino que as espera, e que este destino é algo pelo qual vale a pena lutar.
temos nos permitido ficar impressionados com o estado perverso, neste versículo aí, do mundo. E nós estamos acreditando, estamos permitindo acreditar na mentira de que não podemos fazer qualquer diferença. Temos nos conformado com recuar e deixar a história acontecer à nossa volta, em vez de sermos propositais na autoria dela. Quem disse que quem tem que escrever a história da tua vida são as crises? Quem disse que quem tem que escrever a história da tua vida são as pessoas? Quem disse que quem tem que escrever a história da tua vida é algo que tem acontecido na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, algum sonho que ainda não foi realizado, ou aqueles que poderiam estar sendo realizados? Não importa aquilo que Deus já colocou no seu coração, você precisa pegar com total constância e intensidade e ir até o fim. Situações difíceis vão acontecer no meio do caminho? Sim. As situações às vezes vão ficar meio nebulosas para você? Não importa, é um passo de cada vez, é um processo de cada vez, e você vai ver milagres acontecendo na sua vida, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Se você tem um sonho que parece que para lá fora é impossível, se você tem um projeto nas suas mãos, que as pessoas estão dizendo ao contrário, e você tem a certeza absoluta, aonde você coloca a sua vida em xeque, olha, eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo, foi algo que Deus colocou no meu coração, mas parece que as pessoas estão dizendo ao contrário. Não importa, se Deus falou com você, vá com isso até o fim. Mais tarde eu posso morrer, que morra, mas você precisa fazer a vontade de Deus. Chega de juventude preguiçosa, chega de gente medrosa, nós precisamos ser corajosos. Agora veja bem, a nossa coragem primeiro, veja bem, eu falei tudo isso, mas não quero quebrar você. Não é apenas a nossa vida para realizarmos os nossos sonhos. A primeira coisa que nós precisamos fazer é expandir a cultura do céu através do poder do Espírito Santo, aonde nós colocamos os nossos pés. E aí sim, pessoas através de você receberão cura, libertação, uma palavra nova. As pessoas precisam orar para você e falar assim: o que você tem? Me dá o que você tem. Mas eu tenho o Espírito Santo, eu quero isso para mim. Porque não importa o que está acontecendo com você, você continua o mesmo, você dá risada, essa constância na vida. Porque você é intenso no trabalho? Porque quando todo mundo está apontando o dedo para você, você continua amando todo mundo? Porque quando estão falando calúnia contra você, você vai e perdoa? Por que você não revida? E você consegue ter a resposta. Por isso nós estamos dizendo, nós podemos ser a resposta da nossa geração. Aonde ninguém está perdoando, vamos perdoar. Se ninguém está amando, vamos amar. Se ninguém está abraçando, vamos abraçar todo mundo. Deuteronômio 28, 13, 1 João 4,4, não precisa projetar. Diz o seguinte: a cabeça das nações e não cauda, e que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Deus nos fez para sermos cabeça das nações. Se Deus te deu um sonho para governar nações, vá com isso até o fim. Se Deus está colocando um local, um cargo de liderança, não sei como, vá com isso até o fim. Dê a vida, tem que estudar, estude mais do que todo mundo. Vai precisar tirar algumas coisas da sua vida, faça, não importa. Mas a questão principal é: tira o desânimo do seu coração, tira esse espírito de depressão, levante. Você é mais do que vencedor. Você pode viver o sobrenatural de Deus nas pequenas coisas. Agora imagina nas grandes. Deus tem um sonho para você. Deixa eu algo para você. Você sabia que Deus não quer que você fique só nesse emprego? Deus não quer que você fique só aí. Qual é o sonho que Deus te deu? Para você ser um grande empresário?
vai abençoar um monte, mas um monte de gente. Milhares de famílias serão abençoadas através de você. Se você tem sonho de abrir empresa, Deus vai fazer você prosperar. Jovens prósperos, jovens com um coração completamente generoso. É isso que nós somos. Mas agora veja bem, não fomos criados para nos esconder, para nos encolher em alguma esquina, subordinados ao mal. Ao contrário, nascemos para andar com confiança em meio às pragas das trevas. Não importa o que está acontecendo lá fora, você é mais do que vencedor. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Não importa o que está acontecendo, a igreja de Cristo está se levantando. Deus ainda está no controle de tudo, inclusive da tua vida, inclusive dos seus objetivos. Mas a questão principal é: chega da mornidão, chega da média. Chegou o seu dia da intensidade e constância. Daqui até quando Jesus voltar, e você vai ver coisas grandes acontecendo na nossa vida. Você crê nisso?